E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Leitura com Pitaco de hoje vai trazer notícias de países que não nos interessam muito, a gente não tem tanto interesse em saber o que acontece por lá. E essa leitura com Pitaco ela é bastante importante para que você entenda e reflita um pouco sobre comportamento humano. Tá? Comportamento humano. E é engraçado porque assim eu não tenho grande coisa para ensinar para vocês. Eu manjo muito pouco de Índia, então eu não sei as razões, eu não sei os interesses, eu não sei tudo o que isso envolve e eu não tenho soluções também. Então é muito fácil um guru chegar aqui e falar: olha, eu tenho a solução para o mundo, bastaria que as pessoas me escutassem. Mas como as pessoas não me escutam, então o mundo é uma bosta. Isso é um guru e você deve se imunizar contra o discurso desse tipo de gente. Eu não tenho soluções para o mundo, eu não consigo solucionar os problemas, mas assim, com o mínimo de informação que eu absorvo e com o mínimo de informação que eu consigo digerir, eu consigo fazer umas reflexões sobre isso e estimular reflexões aí suas a respeito disso, para que você, talvez, caso você tenha interesse, amplie um pouco aquilo que você está enxergando quando você olha para o mundo. E assim, isso daqui não vai fazer. O meu objetivo com essa leitura não é que você entenda somente sobre a Índia, mas que você entenda um pouco sobre história e um pouco de comportamento humano para você ter uma ideia de como que o mundo reage e o que determinadas situações podem causar. O que determinadas situações podem causar. Até para você se preparar aí para o nosso futuro, que não é muito brilhante, não. Antes, no começo do vídeo, eu quero pedir desculpas para vocês por não responder todo mundo como eu deveria. Gente, eu sou muito grato por todas essas respostas aqui. Assim, obrigado às pessoas, principalmente que não concordaram com uma palavra que eu disse, mas que se deram o trabalho de escrever bastante para expor o ponto delas, porque isso mostra sim que o meu público é seleto. Aí, mas calma que eu vou chegar nesse ponto ainda. O que acontece assim, eu não respondi tudo isso ainda porque é muita coisa e eu tenho a impressão que se eu responder eu tenho que responder todo mundo. E se eu responder, eu tenho que responder da maneira que eu devo responder. Eu não devo responder de qualquer jeito. Aí eu tenho a impressão que se eu falar algumas coisas, elas vão puxar gatilhos para outras que também são importantes. E isso meio que me desespera um pouco, sabe? Porque eu acho que eu não vou dar conta. Por exemplo, quando alguém me fala assim que isso daqui é tabu, que homossexualidade é tabu e que isso não deve ser tratado, eu vejo nisso uma gigantesca oportunidade de falar, por exemplo, sobre Paulo Cruz, sobre Holiday, sobre gente que fala que basta você parar de falar de um determinado problema que ele deixa de existir. Tem um filme sensacional, mas ele é muito velho, de Merlin. Bom, Rei Arthur, Távola Redonda, todos esses filmes tiveram dezenas, inúmeras versões de todos os tipos e eu não consigo dizer para vocês que versão que é essa. Mas tem uma versão de Merlin onde ele tem que lutar com uma bruxa e essa bruxa é tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa que a solução que eles encontram para acabar com o poder dessa bruxa é ignorá-la. Tem uma lição muito forte nesse filme. Porque para aquela comunidade, para aquela sociedade, aquela bruxa ela só era extremamente poderosa e ela só causava todo aquele mal porque aquele grupo de pessoas acreditava no poder dela. E ao acreditar, eles alimentavam o medo. E ao alimentar o medo, eles alimentavam o poder. Então, quando todo mundo virou as costas para essa bruxa e falou: não acreditamos mais, não mencionaremos mais o seu nome, não falaremos mais sobre você, essa bruxa ela teve todos os seus poderes sugados e ela se tornou incapaz de fazer qualquer coisa que ela quisesse. Infelizmente, quer dizer, bom, nós temos coisas sim que podem ser ignoradas dessa forma, mas infelizmente nem todos. Porque se você tem uma parte da população sofrendo injustiças e se você tem, por exemplo, crimes ambientais acontecendo no mundo que estão destruindo o planeta, o fato de você não pensar sobre o assunto, o fato de você não pensar que existe uma determinada raça que está sofrendo, que existe pessoas que têm determinada sexualidade que estão sofrendo e que existe uma destruição ecológica acontecendo no mundo, o fato de você tampar aos ouvidos aquilo que incomoda, o fato de você fechar os olhos àquilo que é feio e que você não quer enxergar, não vai fazer com que essas determinadas coisas deixem de existir. Então, como a gente está sempre buscando conforto, quando a gente escuta alguém falando alguma coisa que é confortável para os nossos ouvidos, a gente quer desesperadamente acreditar no que aquela pessoa está falando. É por isso que quando alguém chega e diz para você que a Terra não está esquentando e que não há desmatamento, o primeiro ímpeto, a primeira coisa que você quer
é acreditar naquilo. Então quando chega alguém e fala assim, gente, a gente não tem nada contra gay, e tipo, a gente não é racista, não. Soa como música aos ouvidos, porque é nesse mundo que você quer acreditar e é nesse mundo que você quer morar. Então você tende a aceitar isso e falar assim, então, já que tá tudo certo, não se discute. E isso é perigosíssimo. É perigosíssimo porque o fato de você não querer enxergar, o fato de você não querer enxergar. Eu sou muito adepto da Seishonoye, sabe? Eu acho que quando você vai num parque, você pode prestar atenção nas flores ou nos insetos. Você pode prestar atenção nas crianças brincando ou na sujeira do parque. Por isso que eu odeio pessoas negativas, porque, embora nem todas possam evitar, elas ficam apontando sempre a coisa ruim. E você leva ela no lugar lindo, ela vai encontrar alguma coisa ruim, ela vai salientar aquilo. No momento em que ela salienta aquilo e você presta atenção naquilo, aquilo passa a existir para você. Então, em certa medida saudável, eu acho que você pode viver com a Seishonoye, assim, guiando os seus passos. Vai num lugar, enxerga o lado bom. Vai numa cidade, visitar uma cidade, olha o lado bom da cidade. Só que se você ignorar as ruins, você pode não aguentar morar lá depois quando você se mudar. Então tem esse ponto. Quando você encontra uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você pode, né, ter esse comportamento Seishonoye de ver as coisas e valorizar o lado bom das pessoas, porque afinal de contas lados ruins todo mundo tem. Agora, o fato de você negar que a pessoa tem lados ruins não vai fazer com que esse lado deixe de existir, e às vezes você pode estar se envolvendo com um psicopata. Então, assim, quando você diz para mim que determinados assuntos não terem que ser discutidos, eu acho que determinados assuntos eles não podem ser impostos a você goela abaixo se você não quiser conversar. Então, assim, e não foi o que o Porta dos Fundos fez, porque ele não obrigou você a assistir o vídeo. Ele colocou lá. Ele colocou lá. A partir do momento em que você assiste, você é levado a uma reflexão que você também pode negar. Você pode falar, eu não quero essa reflexão para mim. Mas eu acho importante que existam essas oportunidades das pessoas refletirem. Então, quando algumas pessoas se enganaram dizendo aqui que eu estava defendendo o programa em si, na verdade, eu até falei que é desnecessário e que eu não tomaria essa iniciativa, mas eu não disse que ele é necessário que exista. Mas programas como esse, críticas e sátiras, de preferência em forma de sátiras como essas, elas devem existir porque elas devem levar à reflexão. E sinto muito, eu não quero abalar a fé de ninguém, eu não quero desrespeitar a fé de ninguém. Várias vezes nesse canal eu disse para vocês que eu invejo pessoas que têm fé genuína porque eu não posso emulá-la, eu não posso criá-la a partir do nada. Eu gostaria muito de ter uma fé para mim, e a última coisa que eu quero na vida, no mundo, é sair destruindo a fé dos outros. Ainda assim, se você tem uma fé que acha que determinadas pessoas não devem ser respeitadas ou devem ser perdoadas, embora pecadoras, eu acho que esse dogma, não a sua fé e não o seu Deus, deva ser repensado. Então, quando você diz assim que determinada pessoa de determinada sexualidade é uma abominação e que ela é pecadora, ela é suja, mas que eu sou um ser tão amoroso que eu amo essa pessoa apesar dela ser uma abominação e pecadora, aí eu acho que tem alguma coisa errada no seu dogma que eu não consigo aceitar. Agora, eu respeito que você creia nisso. Respeito. Eu só não gostaria de presenciar um momento em que você é desagradável com essa pessoa, e se eu presenciar isso, eu vou tentar intervir. Sim, eu sou chato pra cacete. Agora, assim, não vou dar conta de todo o resto, mas eu quero mostrar pra vocês uma parte aqui. E eu acho que isso já responde bastante, né? Carlos, cara, obrigado. Obrigado de verdade por tudo que você escreveu. E você disse uma coisa aqui que cortou meu peito. E não que eu tenha sentido que você estava me atacando. Muito pelo contrário. Por querer o meu bem, você disse isso. E isso cortou, rasgou meu peito quando você disse, olha... não crie tópicos separatistas polarizadores. Isso vai tirar o que mais admiramos em você. E isso me cortou o peito. Por quê? Porque eu sei que esse assunto ele é polarizador, sim, mas que eu não posso evitar falar sobre ele. E que esse é o preço que eu pago por não conseguir não falar sobre. O que eu quero dizer com esse é o preço que eu pago por não conseguir não falar sobre? Quando eu trago um assunto que eu acho importantíssimo ser levantado, eu causo essa sensação de que eu estou querendo dividir vocês e capitalizar em cima disso. E eu estou querendo gerar treta porque isso é o que gera engajamento. Não é à toa que você tem treta news e tem treta tanta coisa, e não é à toa que os canais que falam de treta eles sejam os mais rentáveis. Eu não monetizo meu canal. Então, quando eu trago um assunto que é separatista e que vai criar em mim
essa imagem de que eu tô querendo capitalizar, viu, em cima de um negócio que faz as pessoas brigarem, isso me corta o peito, mas não é com esse objetivo que eu venho aqui. Eu venho aqui justamente pegar algumas coisas que incomodam serem pensadas e dizer, olha, se você quiser, você pode pensar nisso. Se você não quiser, não precisa. Mas isso daqui é importante e ele deveria ser pensado. É, e porque eu acho esse assunto tão fundamental que ele seja pensado dessa forma, que me dá um pouco de dor, assim, né? De saber que para eu dar a oportunidade da pessoa refletir a respeito de determinado ponto, eu tenho que pagar o preço que é ser visto como alguém que trouxe um assunto de polarização e que tem um tom desrespeitoso. Aí você disse assim, não existe essa de grupo seleto. Se você não usasse palavrão nos seus vídeos, eu já teria propagado ele como base para diversas reflexões sociocientíficas. Isso daqui me cortou o peito também. E porque eu falo palavrão, sim, eu poderia evitar sim, mas eu não faço questão. Porque eu preciso que vocês me conheçam em minha totalidade. E que é do meu jeito eu fazer isso e que aqui eu não crio um personagem só para não causar desconforto para os outros. E se determinados palavrões e se determinadas formas de expressar causam incômodo, eu prefiro que a pessoa não tenha contato comigo do que tenha, sendo que eu tenho que cortar um pedaço de mim para isso, entende? E sendo que justamente esses palavrões e essa forma de me expressar é o que gera engajamento e é o que toca determinadas pessoas que estão acostumadas a se comunicarem desse jeito no ambiente onde vivem. O meu objetivo ele nunca foi fazer um canal intelectual e respeitável e profissional. Sempre foi que vocês me vissem sem filtro mesmo e eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. Agora você fala, não existe essa de grupo seleto? Eu acho que existe sim, porque aqui eu tive a oportunidade de presenciar um monte de gente que ficou extremamente incomodada com tudo que eu falei e ainda assim me escutou por ter consideração a mim. E que ainda se deu o trabalho de responder. Então, quando uma pessoa ela se dá o trabalho de responder uma coisa que ela não concorda, e porque ela tenta me convencer do contrário, porque ela quer o melhor para mim, eu provo que eu retive aqui um grupo de pessoas que para mim são muito especiais. Porque se a pessoa cagasse para mim, ela simplesmente não se daria o trabalho de responder. Então, assim, se você não fosse uma pessoa que gostasse de mim, se eu não fosse importante para você de alguma forma, você não me escreveria todo esse texto, e por esse texto eu te agradeço muito, muito, de verdade. Então, sim, eu sinto que eu tenho aqui um grupo bastante seleto. E, cara, eu acho que deveria ser um vídeo separado do tema de hoje, que é isso daqui, na verdade. Mas, não, eu não vou separar. Eu acho que, assim, foi uma introdução de 12 minutos, mas que ela valeu super a pena. E o que eu quero trazer é isso aqui. Bom, o que você tem? Você tem na Índia um monte de gente lá. E você tem na Índia pessoas que estão negando cidadania de pessoas que moram na Índia, dizendo que elas na verdade são imigrantes de Bangladesh e que portanto elas deveriam voltar para lá já que elas não são cidadãos da Índia. Tudo bem, basicamente é isso que está rolando. Eu sei, porque assim, a gente sabe que são ideologias que geram votos, mas que são interesses que se geram políticas. Existe alguém interessado em pegar uma parte da população e se livrar dela. Isso é recorrente na história, acontece de forma cíclica e conforme se exaurem os recursos, conforme você tem problemas sociais, a tendência é que você precise encontrar soluções e essas soluções geralmente sempre giram em torno de privar determinado percentual da população, de privar um determinado grupo de recursos que são escassos. Tudo bem? Bom, isso daqui tá rolando. Uma checagem de cidadania na Índia deixa 2 milhões de pessoas no limbo. O que é estar no limbo? É não ter cidadania. Mais ou menos assim, estou doente, eu preciso ir ao hospital, eu vou para o hospital do SUS. Eu chego lá e falo, eu preciso de tratamento. Aí a pessoa fala, me dá o número do seu RG. E aí você fala, eu não tenho RG porque eu não sou cidadão. Se alguém vier da Venezuela e for ao hospital, eu tenho bastante convicção de que ela vai ser atendida de alguma maneira. Mas, teoricamente, os hospitais eles poderiam negar tratamento para uma pessoa que não tivesse cidadania. E não só isso, você não consegue alugar um lugar para morar, você não consegue um telefone, você não consegue... Sem documento... Me fala aí o que você consegue fazer sem RG e sem CPF no Brasil. Tudo requer isso, e se você não tiver, você vai depender dos outros para fazer para você, e não é todo mundo que tem coragem de pegar uma linha telefônica e dar na sua mão. E a gente não está nem falando de que o problema do indiano lá seja uma linha telefônica, problemas muito mais básicos do que isso podem estar rolando. Mas eu quero que vocês percebam aqui comportamento humano, gente. Numa manhã de sábado, o fazendeiro lá, vestindo a sua melhor roupa, ele anda...
depois de ter recebido notícias devastadoras. O nome dele não estava na lista. Ele olhou, esperou, as suas pernas começaram a tremer, os seus lábios secos começaram a se mover, e ele começou a rezar que, né, para que houvesse sido um engano, mas o nome dele não estava em lugar nenhum. O que implica o nome dele não estar na lista? Ele morou a sua vida inteira lá, mas agora a sua cidadania está em questão, e ele poderia ser separado de sua família e levado para um campo, para uma prisão. Para uma prisão. Ele é um dos 2 milhões de pessoas no nordeste da Índia. Vamos encontrar o nordeste da Índia aqui, perto de Bangladesh. Esses problemas eles sempre rolam perto de fronteiras. É muito triste você viver, nascer, crescer perto de uma fronteira. Às vezes o mero fato de você nascer do lado errado da fronteira muda completamente seu destino, a sua vida, e tudo que você pode receber do mundo. Ele é um dos 2 milhões de pessoas que estão no Nordeste da Índia que foram ditos, né, que ficaram sabendo no sábado, que eles podem ser declarados sem Estado numa checagem de cidadania que críticos dizem ser uma ação anti-muçulmana. Então as notícias, bom, eu vou pular aqui determinadas partes. Em outro lado, outras pessoas estavam, né, super feliz. Aquela pessoa que estava no grupo de risco e que foi declarada cidadã, ela com certeza ficou feliz. Agora, assim, o que mais me dói em ler tudo isso daqui é ver que famílias estão sendo divididas. Então, assim, você tem, por exemplo, um pai e os filhos, e de repente a mãe é declarada não cidadã. Às vezes você tem irmãos e um dos irmãos ele é declarado não cidadão. Por quê? Porque tudo isso envolve uma checagem de você precisa levantar documentos. E num país onde a grande maioria das pessoas é analfabeta, e eles não têm noção da importância e de como também conseguir isso. Às vezes a pessoa ela cresce e ela não sabe bem quem são os seus ascendentes, né? Quem são seus avós, por exemplo. E aí a pessoa, por ser analfabeta, por não saber a quem recorrer, não ter família a quem recorrer, ela simplesmente não consegue provar quem são seus avós e não consegue provar que ela tem direito à cidadania. Quem que isso daqui afeta? Justamente as pessoas mais fragilizadas, mais pobres e menos, digamos assim, com menor potencial produtivo. Você já teve massacres aqui anti-imigratórios e todo tipo de problema. Desculpa, eu acho que eu perdi tanto tempo na introdução que eu não vou conseguir me aprofundar nisso, e eu estou até com medo de me aprofundar nisso e acabar passando impressões e informações erradas, então eu preciso me informar melhor. Eu não posso nem chamar isso daqui de uma leitura com pitaco, porque eu não vou ler tudo. Agora, é muito engraçado que você tenha prisões sendo construídas para colocar essas pessoas que não são cidadãs. Elas muito provavelmente vão ser deportadas. E se elas forem deportadas, elas vão ser deportadas para um país muito mais pobre do que o delas. Então elas serão simplesmente afastadas de suas famílias, dificilmente serão seguidas, porque a família que fica, ela talvez tenha muito mais condições de ajudar uma pessoa em Bangladesh do que se mudar para Bangladesh para viver lá e conseguir uma vida lá onde as coisas supostamente são muito mais difíceis. Então, você não sabe quantas pessoas elas vão ser deportadas de fato e quantas vão ser simplesmente colocadas num estado de limbo onde elas simplesmente não vão ter direito nenhum à cidadania. Isso não se sabe, já está acontecendo. Então, teve gente que já foi banida e está levando isso, aparentemente, vendo onde é que a vida vai dar, só que isso coloca as pessoas numa situação de marginalidade muito grande. Bom, isso daqui no final. Então aqui a gente tem várias histórias de uma pessoa dentro de uma família enorme que perdeu essa cidadania, e traz depoimentos também de outras pessoas, como as pessoas reagem quando elas escapam disso. No sábado, ela, embora tendo todo esse medo de ser isolada, ela provou ter sido uma daquelas que teve sorte. Ela conseguiu. E aí a pessoa que ela consegue se livrar dessa situação de risco de não ser cidadã, o que ela faz? We're going to buy a big chicken and prepare a fish curry. A gente vai comprar um frango grande e vai fazer peixe com carê.
com curry mesmo, né? Na sua melhor variedade, ou seja, a gente vai fazer o melhor prato que a gente puder, porque esse é o maior alívio de nossas vidas, porque esse é o nosso maior alívio de nossas vidas. Gente, isso daqui me tocou bastante, porque você tem o direito de tirar a alegria dessa pessoa. Deixa eu esvaziar o meu inventário aqui. Você tem o direito de tirar a alegria dessa pessoa que de repente conseguiu a cidadania que ela tanto queria. Quem aí já conseguiu um visto permanente no Japão? Sabe do que eu tô falando, da alegria que eu tô falando. Quem aí já conseguiu tirar um green card também sabe do que eu tô falando. Quem já conseguiu passar no vestibular? É uma alegria enorme. E ainda assim, é uma passagem que vem com um pouco de mérito, mas também vem com a exclusão de muitos outros. Não, o vestibular aí eu sacaneei, né? Eu coloquei uma coisa que não tem nada a ver aqui. Mas quando eu digo que você tem várias pessoas em situação de risco e uma pessoa é supostamente agraciada com a cidadania, ela não consegue mais lutar pelo. Ela tem todo o direito de comemorar. Então eu quero que ela coma esse frango e esse peixe com curry aqui. É claro que eu quero. Eu quero que ela celebre. Eu quero que ela sinta alívio. Eu quero que ela seja feliz. Mas você percebe como a pessoa. Isso é um comportamento humano. Isso é um comportamento humano. Que aquela pessoa que é colocada na zona safe, ela não consegue abrir mão dessa zona safe para lutar pelo outro que está perdendo. Isso é um comportamento humano, gente. Então, assim, quando aqueles judeus que estavam sendo perseguidos conseguiam se passar por alemães, eles não conseguiam falar assim, eu tô safe, mas eu abro mão disso daqui porque eu vou lutar pelos que vão ser exterminados. A pessoa não consegue. Ela está numa situação de medo tão grande, ela está colocada numa situação de fragilidade tão grande, que ela não consegue lutar pelos outros. E existe, parece que, uma conivência da sociedade que, olhando de fora, você acha absurdo, mas quando você está dentro, você não consegue lutar contra ela. Já pararam para pensar que, assim, a gente olhando de fora, você que não tem nenhum apego sentimental, você que não tem nenhum apego emocional, você olha a Indy de fora e você fala, cara, que absurdo os caras fazerem um negócio desse. Se todo mundo se reunisse ali, eles se oporiam ao governo e não expulsariam ninguém, porque não é justo. Então, assim, a sociedade inteira tem que se levantar e dizer, não, você não vai expulsar ninguém aqui, porque essas pessoas são indianas de verdade. Agora, quando falta recurso, quando você tem problemas, quando você tem interesses muito grandes, e aí você começa a passar por uma fase de desumanização e ataque a esse grupo de pessoas, parece que a sociedade ela não consegue se mover em relação a isso. Então faltou recursos, o que você faz? Você desumaniza, você fala, você não é indiano, você veio de Bangladesh. E não só isso, o problema não é só você ser de Bangladesh, você tem raízes muçulmanas, mais uma vez, porque no ano passado, advogados e defensores dos direitos humanos dizem que essa checagem levaram muitas pessoas a se suicidar. Não era isso que eu estava procurando. É porque existem muitas iniciativas para garantir os direitos de minorias, mas essas minorias, elas são sempre de alguma outra religião, budista, hindu, e aí, assim, quando chega no muçulmano, aí não tem. E os críticos, eles ficam falando, isso daqui, na verdade, é uma filtragem anti-muçulmanos, porque os muçulmanos, eles crescem muito rápido em número, e eles imigram muito, e a tendência dos países é se sentirem ameaçados por eles e quererem isolar. Às vezes você não quer imigrante porque você não tem recurso para as pessoas do seu próprio país. E que você fala, não entra. Só que aí quando já entrou um monte de gente, aí você fala, cara, eu tenho problemas sociais que eu preciso resolver. E aí o que você precisa fazer? Você precisa desumanizar uma parte da população. E falar, tá vendo? Essa pessoa ela não presta, ela é muçulmana. Ela é muçulmana, então ela não tem direito de estar aqui, ela não tem direito à cidadania. Então, por quê? Porque se a gente tirar essa pessoa daqui, a nossa vida melhora. Isso é um comportamento humano muito difícil de combater, e quanto mais consciência você tiver disso, mais você vai entender a manipulação que alguns líderes, alguns governos e alguns grupos, eles são forçados a fazer no sentido de proteger os interesses que são deles. É o que o Trump lá fala. O Trump ele capitaliza. Você vê que ele não queria necessariamente construir a muralha, mas ele conseguiu capitalizar o desejo e o apoio de muita gente que queria que essa muralha fosse construída. Para quê? Para evitar que imigrantes viessem para pegar os recursos deles. Então, quando você está inseguro em relação à economia, quando você não sabe como que vai ser o emprego, você quer se proteger de determinada forma. Agora,
Existem outras maneiras de partilhar recurso que deveriam ser supostamente melhores do que falar, não, você não é de Deus, ou você não é uma pessoa boa, ou você é um terrorista em potencial, então você vai lá para aquela jaula porque a gente vai te deportar e se você não for embora a gente vai te matar. E isso é muito cruel. Então, quando a gente estuda história e quando a gente estuda geografia, geopolítica e lê esse tipo de artigo, você vê que no fim das contas nós somos todos humanos. Nós somos todos os humanos que tivemos a aleatoriedade, o RNG de nascer em uma parte do mundo e não em outra. Se você tivesse nascido no Japão e não tivesse contato nenhum com o Brasil, você seria um dos milhões de japoneses que eu conheci. Não, milhões eu não conheci pessoalmente, mas dentre os milhões eu conheci milhares de japoneses e você seria só mais um deles, pensando exatamente da maneira que eles pensam, acreditando naquilo que eles acreditam e seguindo determinados rituais que eles seguem, porque você não conheceria outros. E se você tivesse nascido em Bangladesh, por exemplo, você não falaria português, você não entenderia o mundo da maneira que você entende, você teria uma perspectiva igual a deles, e você seria baseado e feito por determinadas crenças e valores nos quais o próprio cristianismo não faria o menor sentido, talvez. Percebe que aqui eu não estou querendo polarizar a coisa e dividir e falar, olha, eu não respeito a sua religião e vai se ferrar. O ponto não é esse. Você pode nascer numa parte do mundo onde a homossexualidade não é pecado, por exemplo. E pelo mero fato das pessoas terem nascido num outro lugar, elas podem ser completamente diferentes. O que não significa que elas não sejam humanas. O que não significa que a gente não devesse ao máximo garantir o direito delas de permanecerem perto de suas famílias. Porque se Deus é tão amor e se Deus preza tanta família, e se família e união e amor é uma coisa sagrada, por que é que a gente deveria tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro? Só porque ela não é descendente ou só porque ela veio de uma determinada outra fé. Existem coisas que fazem bem para a nossa alma, para que a gente possa passar por essa vida, e aí eu estou falando de fé e religião. Elas deveriam todas girar em torno de amor, em torno de acolhimento, sim, sim. Só que o tempo inteiro, essa mesma religião que traz conforto para a nossa existência, ela é manipulada no sentido de conseguir alcançar interesses políticos. Então você usa um bom discurso para desumanizar um determinado grupo e dizer que a vontade de Deus é que determinado grupo seja excluído mesmo. E contra esse tipo perigoso de fé é que a gente tem que se defender. O Rodrigo Rosa ele deixou um depoimento comovente aqui. E Rodrigo, cara, quando eu penso no cristão, no cristão que seria bom, eu penso em você. Tipo, você é o modelo para mim de bom cristão, porque tudo que você prega está de acordo sim com os ideais do cristianismo, está de acordo com os ideais e com os pilares do cristianismo, e isso é lindo para mim. Você é uma pessoa que eu gostaria de conhecer e eu gostaria de ter próxima na minha vida. O que não significa que o cristianismo ele seja feito somente desse core, desse núcleo amoroso, e que ele não tenha sido deturpado da forma como você coloca aqui. Então, quando você pega os Borges que você cita, o Malafaia que você cita, a Westboro Baptist Church, que fala que soldado morre na guerra dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é muito tolerante com a existência de gays. Quando você pega esse grupo de gente, eu não consigo olhar para você e para eles e falar que vocês são todos iguais. Porque de fato não são. De fato não são. Então, quando você diz que a sua fé, que a fé tem que ser respeitada, que a fé do cristão ela tem que ser respeitada, eu acho que sim, mas que essas diferenças elas devem ser salientadas e elas devem ser questionadas, sim. E elas devem ser questionadas, sim, porque dentro do próprio cristianismo, a interpretação dos dogmas, ela tem que ser feita de maneira coerente, de maneira que ela não gere sofrimento e que ela não cause, na verdade, a má interpretação das intenções divinas. A má interpretação das intenções divinas. Me perdi, né? Bom, eu acho que isso daqui foi pouco informativo, ou muito, não sei. Tomara que, assim, você chegue no final desse vídeo falando, puto, o Fausto falou, mas ele explicou muito pouco, e agora eu fiquei curioso. Tomara. Se você chegar nesse ponto de falar, puta, o Fausto explicou logo o que está acontecendo na Índia, mas eu não entendi, e eu vou ver qual que é. Se você chegar no final do vídeo, curioso para saber o que está se passando, e se você começar a refletir, né, a respeito daquilo que se passa lá no momento, esse vídeo e esse canal já vão ter cumprido o propósito dele. Ok? Bom, por hoje é isso. Até a próxima.